Oi, muito bem-vindo, você que está assistindo o replay da nossa série Despertar Vibracional. Fica aqui porque hoje eu vou te falar sobre a apatia, como expandir, abrir a sua vibração para sair desse lugar de uma forma cognitiva. Maravilha? Pega seu papel e caneta que a gente já vai começar. Oi, oi, oi! Acabei de chegar do oftalmologista, então tô vendo ainda um pouco embaçado, mas vai dar tudo certo. Eu vou dar uma breve resumida do que a gente já falou. A gente já falou sobre vergonha, culpa, e hoje a gente vai abordar a apatia como uma identidade vibracional. E o que é isso, Aline? Vamos lá. Tudo é frequência, é vibração, tudo é energia. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria. Então, nós somos feitos de energia, assim como tudo e todos, tudo isso aqui que vocês estão vendo, seu celular. E aí, nós possuímos um campo energético, né, chamado também como aura. Existem pessoas, inclusive, que têm as percepções mais aguçadas e conseguem ver a aura. E essa aura, ela se modifica, muda a sua cor, de acordo também com a nossa vibração, com a nossa emoção. Os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos, que, por sua vez, influenciam as nossas emoções. Então, é algo variável, né? A gente, como seres humanos, e como ninguém nos ensina a fazer a nossa gestão emocional, eu acho que a gente devia até aprender isso na escola, né? Então a gente está oscilando constantemente. Por exemplo, você acorda, faz a sua meditação, tá maravilhoso, tá super grato por aquele dia, mentalizando coisas maravilhosas, então sua frequência vibracional está lá em cima. Aí vai passando o tempo, no horário do almoço você tem que sair de casa e você pega trânsito, você está atrasado para um compromisso e você já começa a ficar com raiva, ansioso, aí a sua frequência vibracional que estava aqui em cima já abaixa. Então assim, a gente oscila muito durante o dia e a identidade vibracional, amei o look. Obrigada! A identidade vibracional, ela é a média da nossa vibração no fluir do dia, percebe? E é importante você ter consciência que essa identidade vibracional varia de acordo com a área da nossa vida. Por exemplo, no meu trabalho, às vezes a minha identidade vibracional tá lá em cima, mas às vezes no meu relacionamento com o meu cônjuge, com o meu parceiro, a gente está em um relacionamento conturbado, aí minha identidade vibracional tá lá embaixo, percebe? Então varia diante dos papéis que a gente ocupa na nossa vida. E hoje, aliás, e é importante você ter consciência também que, preste atenção, isso é muito importante, eu não quero que você julgue ou critique o lugar que você está, como você está se sentindo. Por quê? Não existe uma identidade vibracional melhor ou pior do que a outra. Existe aquela que é a que você está, que você precisa aprender algo ali para poder crescer, para poder evoluir, porque nós estamos aqui na Terra para isso. Faz sentido? Me conta aqui, Lúria, faz sentido? A identidade vibracional, ela é como se fosse um óculos. Cadê meu óculos? Não trouxe meu óculos. Um óculos que interfere na nossa visão de mundo. Por exemplo, hoje a gente vai falar de apatia, faz sentido, maravilha. Hoje a gente vai falar de apatia. Uma pessoa que está vibrando na apatia, né, tem essa identidade vibracional, o pensamento dela não tem jeito mesmo, não vou conseguir, também não tem jeito mesmo, então deixa pra lá. É uma pessoa que está na apatia. Agora, uma pessoa que está vibrando na coragem, o pensamento dela eu sou capaz de fazer isso e muito mais. Se eu não sei, eu vou aprender, eu vou lá e vou fazer.
Percebe que o nosso óculos da identidade vibracional muda a nossa forma de enxergar o mundo, as situações, o dia a dia, perfeito? Ou seja, as nossas decisões são influenciadas através da nossa identidade vibracional. A nossa criatividade, a nossa intuição, a gente captar insights, ideias e utilizar da nossa criatividade para materializar estas ideias, ele é bloqueado ou é muito difícil acessar esse lugar quando a gente está vibrando baixo. Quanto mais alta a sua identidade vibracional, mais você acessa esse lugar. Perfeito? Como que você sabe isso, Aline? Porque eu vivi isso na pele. Eu vivi isso e além de viver isso, eu comecei a buscar para ver se outras pessoas também passaram por isso. Inclusive na literatura do Dr. David Hawkes, foi um médico, psiquiatra, espiritualista. Ele que foi quem trouxe pra gente essa escala das emoções. Ele descreve lá na sua pesquisa que quanto mais alta a nossa frequência vibracional, mais a gente acessa esse lugar. Então, de fato, não acontece só comigo. Isso foi... Ele fez uma pesquisa de 20 anos aí, clinicando, né? Então, é uma informação muito especial. E a apatia, porventura... Oi, Mari. Porventura, a apatia, ela, assim como as outras vibrações de baixa frequência, ela interfere, então, ela diminui a nossa capacidade de gerar ideias para solucionar desafios. Seja você, por exemplo, se você é uma empreendedora, se você é uma empresária e você está nesse lugar de apatia, provavelmente você está com uma sensação de estagnação. Então a apatia diminui a nossa capacidade de gerar ideias para solucionar os desafios, lapidar os seus projetos, trazer novas soluções, melhores entregas para os seus clientes. Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa frequência vibracional porque interfere diretamente nos nossos resultados financeiro e no que a gente entrega. E eu falo isso porque eu vivi isso. Inclusive, a partir disso, eu criei até um método eu desenhei um passo a passo de como acessar esse lugar. Seja você artista ou não, seja você empreendedor ou empresária, para você acessar esse lugar, para desbloquear ou potencializar a sua intuição, a sua criatividade, para lapidar aí as suas entregas, para sair daquele mais do mesmo. Para mim está tudo normal. Maravilha! Esse método, ele é validado, ele é composto por 3 pilares. O primeiro é a consciência vibracional, que por sinal a gente consegue fazer essa medição, tá? É um método personalizado, meu, te acompanhando, a gente consegue fazer essa medição da identidade vibracional. Então a gente utiliza ferramentas para elevar a sua frequência. O segundo pilar é a reconexão com a alma, a gente vai se auto-observar, fazer aquela introspecção, a fazer a autopercepção para a gente acessar aí o que está bloqueando a sua conexão com a sua intuição, com a sua criatividade. E o terceiro pilar é o despertar criativo. A gente vai usar ferramentas aí para expandir essa sua conexão de uma forma mais assertiva, alinhada ao seu propósito e à sua sabedoria interna, para que você dê esse passo alinhado com o seu propósito, com o que você veio fazer aqui, com o que vibra na sua alma. Perfeito? Mas vamos falar então do que interessa. Existem 3 coisas que interferem na nossa identidade vibracional. E se você é uma empresária e está buscando chegar a acessar esse lugar, eu vou deixar aqui embaixo um link para você entrar em contato, porque eu quero conhecer você, a sua história, para entender de fato se você está pronta para poder iniciar esse processo, esse método comigo, tá bom? É isso. Então vamos lá. Identidade vibracional. Recapitulando rapidamente para quem está chegando aqui agora, 3 fatores que influenciam. Primeiro, conhecimento
e clareza. Se eu não tenho conhecimento que eu não sou a minha emoção, que eu estou naquele lugar, eu não sei como sair daquilo. Muitas vezes a gente pega a emoção pra gente porque a gente não tem esse conhecimento. A gente não tem clareza de como sair desse lugar. Então, conhecimento e clareza é o primeiro pilar que interfere na nossa identidade vibracional. Inclusive, o meu propósito aqui nessa série é te trazer esse conhecimento e essa clareza, que hoje, no caso, a gente vai ampliar a sua vibração de uma forma cognitiva. O segundo pilar são as emoções. Olha que interessante isso. Quando eu fiquei sabendo disso, a minha mente fez assim, ó, bum! As emoções vinculadas a memórias do passado. Como assim, Aline? Vou repetir aqui um exercício com você. Você estava aqui, Lúria está aqui. Lúria, você estava aqui quando a gente fez o exercício do limão? Não estava. Ótimo. Então a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Eu quero que você sente aí de uma forma confortável, tá? Você vai fechar os seus olhos. Fecha os seus olhos. Respira, relaxa, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Com os olhos ainda fechados, você vai, com o poder da sua imaginação, visualizar em sua frente uma mesa com uma cesta de frutas. E dentro dessa cesta existe um limão. Então você vai pegar um limão com uma mão e com a outra mão você vai pegar a faca que está ao seu lado. E cuidadosamente você vai partir esse limão ao meio. Com os olhos ainda fechados, você vai levar esse limão até a sua boca e você vai saborear o limão, sentir o gosto do limão. Os gominhos, os favos, você vai saborear o limão. E devagar, você vai aí perceber o que você está sentindo. É gostoso, não é? E agora, você vai voltar para mim aqui. Pode abrir seus olhos. Me conta aqui como que foi essa experiência. O que você sentiu? Tem gente que trava a garganta, tem gente que faz careta, tem gente que já imagina logo ali uma caipirinha debaixo na praia. Como foi essa experiência? O que você sentiu aí? Careta, fez careta. Maravilhoso, fez careta. E a pergunta é, você fez careta por quê? Já que não temos um limão nas suas mãos. Boa pergunta, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que lá no passado você pôde degustar um limão e aí quando você imaginou o limão, essa cena, degustando o limão, você remeteu àquela emoção que você viveu lá atrás. Olha só, parece que consegui sentir o gosto dele. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele não é capaz de decifrar o que é verdade, o que é real e o que é irreal, o que é verdade e o que é mentira. Então, quando você está imaginando isso, é como se ele fosse numa caixinha lá nos seus arquivos e pegasse essa experiência que você viveu lá atrás. E aí você começa a reviver aquilo. Assim acontece quando nós vivemos traumas, dores,
durante a nossa vida, na infância, na juventude, hoje em dia, e a gente não cuida disso. Aí toda vez que a gente pensa nisso e a gente não curou aquilo, a gente pensa e nos gera tristeza, aí nos gera ansiedade, aí nos gera culpa, aí a nossa identidade vibracional, ela cai. Não só isso, como as nossas decisões, muitas vezes até de forma inconsciente, vão ser tomadas diante essa nossa experiência emocional. Quando a gente não tem consciência disso, não olha para isso porque dói, mas isso reverbera no nosso dia a dia até a gente ter clareza. Percebe? Como que é importante a gente ter esse conhecimento? E o terceiro pilar que interfere, influencia na nossa identidade vibracional são as conexões energéticas. Sabe aquele grupo de fofoca? Aquele grupo da doença, um fala, nossa, eu tô sentindo isso, aí o outro, nossa, eu sei que não sabe como que eu passei a noite ontem. Então isso, gente, muitas vezes é de forma inconsciente. Então assim, aí você acaba entrando naquela energia, olha no ar, e aí você acaba entrando naquela vibração. Isso interfere, a não ser que você também participe daquele grupo da abundância, que fala dos seus propósitos, que fala sobre os seus sonhos, que te inspira. Isso eleva a sua frequência vibracional. O que você assiste? Você assiste pancadaria, porrada e bomba? Ou você assiste aquele filme inspirador, que mobiliza aí os seus sentidos, te trazendo inspiração para agir diante do seu propósito? Então tudo isso influencia a nossa vibração, tudo que a gente consome, tudo que a gente absorve. Então por isso é muito importante a gente ter esse cuidado. Maravilha? Então vamos lá. Apatia. Hoje a gente vai falar sobre apatia. Então apatia, deixa eu ver aqui, a minha escala não está aqui, esqueci da minha escala. Eu me inspirei também, né, com esse compartilhar. Essa série também é inspirada no curso que eu fiz de especialista vibracional pela Ágata Evolução. Então, uma das ferramentas também é a escala de Ágata, que é disponibilizada, foi materializada por eles, só que ela não está aqui no momento. Mas a apatia, ela está lá embaixo, nessa escala de Ágata, e também na escala das emoções do Dr. David Hawkins. Ela está vibrando em 50 Hz. E quais são as causas possíveis para uma pessoa que tem essa identidade vibracional? Lembrando que a média das vibrações no fluir do dia. Então essa pessoa, ela pode ter se sentindo abandonada lá atrás, na sua infância, até mesmo um adulto. Essa pessoa pode estar passando por um luto, ter perdido um ente querido, ela pode ter vivenciado um prejuízo financeiro que ela não esperava, então ela ficou totalmente frustrada, apática. Essa pessoa, muitas pessoas, não tô falando que é regra não, tá, gente? Nada que eu tô falando aqui, nada é regra. Mas muitos moradores de rua se colocam neste lugar porque eles não se sentem vistos por seus familiares. Então isso gera uma sensação de apatia. Oi, Lisa, maravilhosa, bem-vinda. Então isso causa também uma sensação de apatia. E quais são as características dessa pessoa que está nesse lugar, vibrando ali? É aquela pessoa que não tem energia até para sair dali. O Dr. David Hawkins trouxe pra gente, nos seus estudos, algo muito interessante. Lá em Londres, na época da Segunda Guerra Mundial, eles recolheram os bebês e levaram para lugares extremamente seguros, em hospitais, e foram cuidar desses bebês, dando medicamento, dando alimento, enfim, tudo que a gente precisa para viver. Só que com o passar do tempo, eles foram percebendo que esses bebês, eles chegaram num estado de apatia, de não ter energia,
Travou e agora voltou na parte dos bebês. Maravilha. Então, esses bebês chegaram a viver um estado intenso de apatia, de não ter energia para viver. Eles ficaram à beira da morte. E eles começaram a pesquisar, mas o que está acontecendo? Porque eles têm alimento, têm medicamento, o corpo é para estar saudável, por que eles se colocaram nesse lugar? E aí, olha que interessante, eles chegaram à conclusão que os bebês entraram em estado de apatia porque eles não tiveram uma pessoa, um ser ali, dando a eles acolhimento, amorosidade. E isso fez com que os bebês, sem terem essa referência de alguém próximo para acolhê-los, eles começaram a entrar em estado de apatia, ou seja, era algo extremamente emocional. Veja bem, nosso corpo, mente, tá tudo conectado às nossas emoções. É como, sabe, uma indústria? Vamos supor, uma empresa. A empresa tem lá o setor de publicidade, recursos humanos, financeiro, marketing, né, publicidade, enfim. Se um pilar desse está desestruturado, a empresa desestrutura. Assim é com a gente, não existe só corpo, só mente, tá tudo conectado, um influencia o outro. Perfeito? Então, quais são as características dessa pessoa, desse estado? Como que essa pessoa pensa? O propósito biológico é para que ela convoque um auxílio, um pedido de socorro, uma ajuda. Só que no sentimento dela é assim: ninguém vai conseguir me ajudar mesmo. Então ela não tem energia nem para pedir ajuda, porque ela está pensando dessa forma. Ela pensa assim: eu não vou conseguir vencer mesmo. Eu tô muito velho. Eu tô muito novo. Tá tarde demais para isso, não é mais para mim. Essa pessoa tem aquela sensação de derrota, aquela sensação de estar perdida, de ser inútil na vida. Muitas vezes é uma pessoa calada, uma pessoa com um olhar mais vazio. E se porventura você caiu aqui nessa live e está nesse lugar, maravilha! Aqui eu vou te trazer uma consciência para que você possa sair desse lugar. Porque é importante a gente entender que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente pode escolher sair desse lugar, tem como sair desse lugar, como tem como também a gente pode escolher continuar, ficar nesse lugar. Não tem regra, não tem obrigação, ou é um ou é outro. É escolha, é liberdade de escolha. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar porque a gente não sabe como sair dele. Então continua aqui, que pelo menos uma luz para te guiar, eu tenho certeza que vai te ajudar aí nesse caminho. Essa é a minha intenção. E se você conhece alguém que está nesse lugar, também fica aqui um passo a passo, né, de uma forma cognitiva para orientar essa pessoa, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente faz quando a gente se vê nesse lugar também? Porque muitas vezes, como eu havia dito anteriormente, no seu relacionamento a sua identidade vibracional está maravilhosa. Mas no seu negócio, vamos supor, a sua identidade vibracional está lá embaixo, você está na apatia. Você já está naquele lugar. Vamos supor que você viveu uma frustração no setor financeiro, né? Você teve um prejuízo aí. E isso tirou toda a sua energia e você tá naquele lugar de não é mais pra mim, não tem mais o que fazer, não dou mais conta, tá super apático. O que eu faço, Aline? Primeira coisa que você pode fazer, anote aí, é anotar, é se auto-observar e anotar o que me fez chegar nesse lugar. Às vezes, quando você estiver acessando isso, você pode se emocionar, você pode chorar. E isso é maravilhoso. Por quê?
porque é sinal que você já está movimentando a sua energia. Percebe? Você não tinha nem energia. Agora você começa a movimentar a sua energia. E esse movimento pode te levar... Caiu de novo, mas tudo bem. Voltou. Maravilha. E aí, quando você anota, você começa a trazer clareza. Percebe? Você começa a expandir a sua visão sobre aquela situação. Inclusive, esse é um exercício maravilhoso que eu oriento todo mundo a fazer. Esse exercício me ajudou a sair daquele bloqueio criativo. Eu tenho aqui vários caderninhos, 4, 5, 6, não me lembro quantos, mas que eu tenho o hábito de escrever quase todos os dias como eu estou me sentindo, o que eu estou vivendo, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu gostei, o que eu não gostei. E aí, quando eu me vi nesse lugar de bloqueio criativo, eu também me senti apática. Eu falei assim, não dá mais. Não, é aquele lugar que de fato você está sem energia para sair dali, que a sua consciência é que ninguém consegue te ajudar. Eu passei por isso, percebe? E aí, aí eu tomei uma decisão. Eu falei, você quer saber? Eu vou ler todos esses caderninhos para entender como eu cheguei nesse lugar. E eu fiquei 2 dias, se não me engano, de manhã e de tarde, lendo página por página, página por página, página por página. E foi através dessa leitura, dessa clareza que eu tive, vendo de cima a minha vida descrita ali, eu pude movimentar as peças como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Eu consegui enxergar, ter uma visão ampla e entender o que me ajudava a sair desse lugar. E sabe o que eu descobri? Que era a meditação. Que todas as vezes que eu meditava, que eu mantinha essa frequência, eu já medito há, mais de 5 anos, então todas as vezes que eu mantive essa frequência, a minha identidade vibracional se elevava e aí eu acessava esse lugar de intuição, de criatividade, que é de onde a minha arte nasce. Todas as vezes que por algum motivo eu quebrava essa rotina, eu saía desse lugar e não voltava, demorava muito a voltar, isso influenciava na minha energia, que influenciava na minha criação, que condicionou um bloqueio criativo. Olha que curioso. Então, às vezes a gente fica olhando assim fora, gente, cadê a resposta? Eu preciso que alguém me ajude, me dê uma resposta. Mas na maioria das vezes, eu vou te falar que 100% das vezes, viu? Quando não é um conhecimento que você precisa de fato buscar fora, 100% das vezes a resposta vai estar aí, dentro de você. E quando a gente medita, existem várias formas de meditar, tá? Não quero aqui complicar nada. Meditar é você parar, silenciar, respirar profundamente. E quando você acessa esse silêncio, você consegue diminuir o que está aqui, colocar um megafone no que está aqui, você consegue ouvir o que está aqui. O que está aqui, gente? A sua sabedoria interna, a sua sabedoria divina, porque todos nós somos filhos de um Criador. Esse Criador, essa fonte criadora, esse Deus, o universo, energia maior, seja o nome que você se identifique, o DNA dele está aqui, dentro de mim. Está dentro de você. Olha a criação dele, olha a natureza. A natureza é harmonia, é paz, é leveza, é equilíbrio. Tudo isso já habita aí. Então, quando a gente silencia, eu costumo dizer que a gente acessa esses grandes poderes que são inerentes a todos nós.
Porque perceba, nós vivemos em um mundo dual. Existe o polo positivo e o polo negativo. Então existe a noite, o dia, o sol, a lua. Existe o claro, o escuro. Existe a tristeza, mas também existe a alegria. Existe o medo, mas existe o amor, existe a coragem. Então nós temos vamos dizer assim, que como se fosse essas emoções negativas fossem o nosso eu menor, fosse ali a nossa pequenez. E essas emoções positivas é o nosso eu maior, é o nosso eu superior, é a nossa essência, a nossa sabedoria interna. Tudo isso está aqui dentro, percebe? E aí, quando a gente acessa esse lugar, então vamos lá. Então, o primeiro passo, que eu comecei a falar aqui um monte de coisa, comecei a me inspirar, então vamos voltar lá no passo a passo. Primeiro passo. Quando você estiver sentindo nesse lugar de apatia, sem energia, e tendo essa consciência que você pode sair dali, se você quiser sair dali, escreva. Ou então comece a conversar com alguém, uma pessoa que você confia muito. Fulano, peraí, eu preciso que alguém me ouça. Eu preciso falar, eu preciso me abrir. Eu preciso entender como que eu cheguei nesse lugar. E aí você vai se fazendo um mergulho interno. E muitas vezes, quando a gente está na apatia, qual que é o pensamento constante, né? Quando a gente se coloca nesse lugar? Eu não consigo sair daqui. Não vai dar certo. Por exemplo, vamos trazer exemplos, eu acho que fica mais fácil. Você é empresária, você está vindo para o mundo digital e você tem consciência que expor a sua voz, comunicar o que você faz, como você faz, você pode alcançar pessoas sem barreiras geográficas, como antigamente. Então você consegue buscar pessoas que se conectam, que de fato precisam do que você faz. Só que você está num estado de apatia. Aí você fala assim, mas quem é que vai querer ouvir o que eu tenho para dizer? Olha o tanto de pessoa que está falando sobre esse mesmo assunto. Não, o que eu tenho de bom para falar? Percebe? Então, essa é a visão de uma pessoa que está na apatia. Uma pessoa que está vibrando baixo, a visão que ela tem da vida é para baixo. Como assim? Para o seu próprio umbigo. Porque muitas vezes, lembra das emoções vinculadas às experiências do passado? Muitas vezes você tem algum trauma, viveu alguma dor lá atrás que de forma inconsciente está te guiando nesses pensamentos, nessas decisões. Dr. David Hawkins diz assim, que quando a gente diz não consigo, e quando a gente vai bem a fundo nesse mergulho interno, a maioria das vezes eu não quero. A gente está escondendo o não quero pelo não consigo, porque conseguir, todos nós temos capacidade de fazer o que a gente quiser. Então nós temos todos esses poderes divinos que eu disse anteriormente dentro de nós. Então ele diz que na maioria das vezes que eu não consigo, lá no fundo quer dizer um não quero. Então, quando você estiver nesse lugar de apatia, fala, eu não consigo. Para e reflete. Eu não consigo mesmo? Ou será que eu não quero? Se você chegar à conclusão de que você não quer, aprofunde nesse lugar, porque na maioria das vezes o não querer está ali camuflando um sentimento de medo. Medo de quê? Às vezes você passou por uma frustração lá atrás e aí você está com medo de viver outra frustração. Vamos supor que lá atrás eu dei o primeiro exemplo de uma empresária para expor sua voz e comunicar na internet, né? Que se colocou nesse lugar de apatia. Vamos supor que lá atrás, na infância dela,
Ela passou um constrangimento quando foi apresentar um trabalho na escola. Ela foi falar lá na frente, ela ficou tão nervosa que acabou fazendo xixi na roupa. Não conseguiu controlar. Suposições, tá? Só para ficar algo palpável. E aí, de forma inconsciente, quando ela se vê nesse lugar que ela tem que falar novamente para mais pessoas, aí ela já começa, eu não sou capaz, eu não consigo, quem que vai querer me ouvir? Percebe? E aí quando você faz essa retrospectiva, entende que dentro do não consigo tem na verdade um não quero, e aí você consegue acessar que esse não quero na verdade é medo de viver essa frustração, medo de ser julgada, medo de ser criticada, medo de dar errado, medo de reticências. Mas isso é maravilhoso, sabe por quê? Lá na apatia, a gente estava vibrando 50 Hz, não é isso? 50 Hz. Quando a gente começa a fazer esse movimento de ter clareza do que me fez chegar lá, e eu entendo que no fundo, eu tô com medo de sair daquele lugar, esse movimento já te levou para o medo. Você saiu de 50 Hz e você já se movimentou para o medo, ou seja, você já saiu daquele lugar de desesperança e acessou aquele lugar de apreensão. O medo, você fica com aquela apreensão, será? Percebe? Então você já subiu a sua energia. E isso é maravilhoso. E aí depois, o que a gente pode fazer? Lembra que quando você está com medo, é porque você está reconhecendo que pode dar errado. Você está reconhecendo como pode dar errado. Então eu tô com medo de gaguejar, tô com medo de dar branco, tô com medo de me frustrar, tô com medo de... Faz sentido? Só lembra que nós vivemos em são polos. Tem o polo positivo, tem o polo negativo, tem a tristeza, mas também tem a alegria, tem o medo, mas também tem a coragem. Então, tudo tem um lado bom. E aí, o segundo convite é para você começar a avaliar. Tá, eu não faço porque eu tenho medo de acontecer isso. Se for preciso, anota. Mas anota também na lateral, na outra coluna. E se eu fizer? O que pode acontecer? Por exemplo, esse expandir a voz, né? Se comunicar aqui na internet para expor o seu trabalho, a sua entrega. O que pode acontecer? Você pode captar mais clientes. Você pode aumentar as suas vendas. Você pode ser percebido por uma pessoa que tem o desejo de criar uma sociedade que vai ser algo interessante para você. Você pode ser convidada para falar, para expor o seu conhecimento, dar alguma palestra em algum lugar. Olha quantas coisas positivas que podem acontecer. E aí, quando você começa a adentrar esses resultados, né, que são 1001 possibilidades, você já começa a elevar a sua vibração para o desejo. Porque você já começa a desejar estar naquele lugar. Ou seja, você estava na apatia, 50 Hz, e subiu para 125 Hz. E quando você está sentindo esse desejo, você começa a ter mais energia ainda para ação. Ou seja, você adentra a coragem, que é 200 Hz. Faz sentido esse passo a passo para você abrir, elevar a sua frequência vibracional de uma forma cognitiva? É claro, gente, que dependendo da situação, do que você viveu, que está te gerando essa sensação de apatia, às vezes é preciso sim você buscar um profissional, né?
um profissional que possa te auxiliar ali de perto. E tá tudo bem, isso é maravilhoso. Temos vários profissionais incríveis, né, para ajudar, graças a Deus. Mas também tem esse passo a passo cognitivo. Existem várias terapias holísticas, energéticas, que são contribuem super também. Existem várias formas. Então eu tô compartilhando aqui uma que eu acessei e que fez sentido para mim. Percebe? Tá fazendo sentido? É bom lembrar que não existe coragem sem medo, pois só é coragem quando agimos mesmo com medo. Isso é maravilhoso que você trouxe, Lúria. Olha só que incrível. Essas emoções que a gente está falando aqui são emoções mais baixas, né? A gente está se movimentando através, né, galgando, passando pelo medo, pela tristeza, para acessar a coragem, né? Fantástico. Acima da coragem, a gente já tem outras identidades vibracionais. Tem lá neutralidade, gratidão, amor, enfim. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas têm medo? Tem. A gente não vai deixar de sentir medo. Porém, olha só, quando a gente está com a nossa identidade vibracional lá em cima, a gente não se paralisa por causa do medo. Essas pessoas ainda vão ter essas identidades vibracionais, né? Quem se mantém muito, consegue se manter lá em cima. Ela se entristece? Entristece. Ela viveu traumas? Viveu dores? Viveu. Só que essas pessoas, nesse lugar, a gente age independente de. Percebe? A gente não é mais movido por aquele zumbi do passado. Ficou claro, Lúria? Maravilhosa essa sua colocação. Perfeito? Ficou claro? Muito bom. E para finalizar, olha só, para finalizar, qual a outra forma também da gente sair desse lugar? É muito importante a gente buscar companhias de pessoas que viveram o que a gente viveu, mas já superaram aquilo. Elas já estão despertas, aquilo não as, vamos dizer assim, estagna mais. Porque quando você tem acesso a essas pessoas, as pessoas que estão num estado positivo, elas dificilmente, é muito difícil elas se conectarem com pensamentos muito negativos. Agora, uma pessoa que está na apatia, seja qual outra identidade vibracional for, que tiver a frequência muito baixa, ela tem muito mais formas de pensar negativas do que positivas. É uma contrabalança, percebe? Então, você está muito focado no negativo, de forma inconsciente, mas você tem a companhia de alguém que já superou aquilo e essa pessoa já está lá em cima, é como se ela te puxasse para cima. Então você vê, poxa, ela conseguiu, então existe um jeito. E aí você começa a sentir o desejo, despertar aquele desejo de alcançar aquele lugar. Percebe? E aí você vai galgando as emoções até acessar a coragem. Se ele fez assim e deu certo, então eu também vou fazer. Aí você já começa a partir para ação. Eu costumo dizer que nós vivemos em sociedade, em humanidade, não é por acaso. A gente sempre tem uma coisa para ensinar e uma coisa para aprender. Então, por isso estamos juntos nessa. Perfeito? Deu para pegar esse passo a passo de uma forma mais consciente para a gente ampliar a nossa frequência vibracional quando a gente se pegar nesse lugar de apatia, seja em qual área da sua vida for. Deu para pegar?
Me conta aqui. Qual que é o intuito dessa série, Despertar Vibracional? É para que a gente tenha consciência para sair daquele lugar de vítima dos nossos sentimentos. Perfeito, deu para pegar, maravilha. É a gente ter consciência que nós não somos os nossos sentimentos, para a gente não se tornar vítima deles, e sim escolher tê-los ou não tê-los. Como? Eu estou sentindo uma sensação, um sentimento de baixa vibração? Maravilha! Deixa ele vir, deixa ele ficar, trabalha ele, não fica resistindo àquilo, mas viva aquilo e compreenda aquilo, para então depois entender ali qual que é o aprendizado, né? Depois que você sentiu aquilo, deixa aquilo ir, desapega daquilo. No nosso último encontro foi sobre culpa. No final eu passei até um exercício de respiração para auxiliar quando a gente estiver vivendo essas emoções, sentindo isso no nosso corpo físico. Isso ajuda muito, esse exercício. Deixar vir, deixar ficar, mas também deixar ir. Percebe? Quanto mais a gente pratica isso, mais vão aparecendo situações que despertam. Por exemplo, a gente está falando sobre apatia. Quanto mais eu faço esse exercício, mais eu dissemino essa energia desse lugar. E aí aparece uma outra situação que porventura me coloque novamente em apatia. Então eu já tô, é como se eu já tivesse carimbada, sabe? Já tô carimbada. Eu vou sentir essa energia intensa de apatia, mas em um grau um pouquinho menor. É como se a gente vai passando a prova, sabe? Prova de colégio, você vai passando de prova. E aí você vai lidando melhor com isso. Você vai lidando com isso de uma forma menos, como se eu digo, menos prejudicial. Não sei se é essa a palavra certa. Mas de uma forma menos dolorida. Percebe? Porque você não está com aquilo acumulado, você já resolveu um pouco lá atrás. E para finalizar com chave de ouro, como eu havia dito, todos nós temos a nossa parte menor, né? Chamam também de sombra, meu eu menor, que são essas emoções. Como seres humanos, a gente sempre vai sentir isso, né? A tristeza, a apatia, culpa, mágoa. Mas a gente também tem essa parte maior, o eu maior, o eu superior, a nossa sabedoria interna, que é a alegria, a paz, a leveza. Eu costumo dizer que todos esses poderes são inerentes a todos nós. Porém, vem nos desafios do dia a dia e é como se fossem minando, fossem camuflando esses poderes, e a gente esquece como acessar esse lugar de novo. E a arte foi o maior aprendizado para mim, que todos esses poderes fazem parte da gente, porque ela de fato, fazer artístico me fez acessar esse lugar de uma forma muito profunda, como eu nunca havia sentido antes. Então isso é desse eu superior, essa frequência elevada, essas emoções maravilhosas fazem parte da gente. Porque parece que é mais difícil subir nossa frequência para as mais elevadas do que se manter nas baixas, mesmo elas sendo ruins. Porque na frequência baixa, você, por exemplo, a apatia é 50 Hz. A pessoa não tem nem energia para sair desse lugar. Você fez a pergunta, mas caiu. Voltou? Voltou. Por que parece que é mais difícil a gente subir nossa frequência? Primeiro, o primeiro momento, porque muitas vezes a gente não tem essa consciência, que é muito difícil subir. Como eu posso fazer isso? Segundo, muitas vezes a pessoa
por exemplo, gente, eu tô numa situação que eu estou vibrando muito baixo, tô muito triste. Beleza, vou fazer esse exercício de autopercepção, de autoobservação, entender o que me fez, né, chegar naquele lugar. E eu não vou jogar essa tristeza para debaixo do tapete, eu vou sentir isso. E é importante eu me conhecer para também entender o que me alegra, o que me faz sentir melhor. É estar em contato com a natureza? Então vá estar em contato com a natureza, vá pisar na grama. É contemplar um céu, as estrelas? Vá contemplar o céu. É dançar? Vai dançar descalço, coloca uma música aí que você ama, de preferência com letras, né, elevadas, que te transmitam uma mensagem inspiradora, vá dançar. Muitas das vezes porque ou a gente está com a energia tão baixa que não consegue de fato nem ter energia para sair daquele lugar, ou porque você não tem consciência de que existe como você sair daquele lugar. Por exemplo, aqui nessas lives eu estou compartilhando formas cognitivas, né, para você se auto-observar e acessar, elevar a sua frequência. Ou existe falta de autoconhecimento, você ainda não tem acesso, não descobriu o que te faz bem, para nesses momentos você ter recursos também para alimentar a sua energia. Então são várias questões. Ficou respondido? Perfeito. Às vezes dá vontade de ficar só deitada nesses momentos, mas agora eu estou aprendendo a se movimentar para sair dele. Maravilha! E se der vontade de ficar deitada, fique deitada. Não tem problema, sabe? Você precisa... Dr. David Hawkins fala, preciso deixar vir, deixar ficar, mas também deixar ir. Não se apegar àquilo. Tô triste, tô com vontade de não fazer nada. Tudo bem, não faça nada. Mas não fique nesse não fazer nada de uma forma prolongada, que vai te prejudicar. Fique no não fazer nada até você estar ali para entender o que você tem para aprender ali, para poder sair daquele lugar. Faz sentido? Às vezes, beleza, mas agora eu tô aprendendo. Beleza. Fez sentido? É muito importante deixar muito claro isso aqui, gente. Nós não somos máquinas, né? A gente sempre vai sentir, né? Vai ter algo que vai incomodar, mas tá tudo bem. O importante é a gente saber que tem como sair daquele lugar. Não mergulhar naquele lugar de corpo e alma, saber que tem jeito para tudo. Perfeito? Inclusive, a minha arte desperta em você que a contempla esses poderes. Quando eu as materializo, eu tenho uma intenção ali. Então, eu cuido da minha energia e através da minha intenção, ou seja, do meu pensamento alinhado ao meu sentimento, eu materializo ali a intenção de provocar, aguçar, despertar em você essa conexão com a sua paz interior, alinhar a sua energia interna para você levar a sua frequência vibracional. E hoje nós tivemos a companhia dessa lindeza de mamãe, esse meu filhote, que se chama Eclipse Astral. E através das cores, dos símbolos, inclusive das palavras, quando você o contempla através da minha guiança, ele eleva a sua frequência vibracional. Eu já fiz isso já foi validado, né, por guardiões do meu trabalho que estavam em estados de ansiedade, de cansaço, e ao contemplar a sua arte, eles voltaram para aquele lugar de relaxamento, de leveza, de confiança, de paz. Então é um instrumento também de transformação. E para que você finalize, né, essa troca aqui com chave de ouro, vou deixar uma mensagem
inspiradora para elevar aí a sua frequência vibracional. Esse aqui, para quem não sabe, todos os meus filhotes, meus amuletos, lindezas de mamãe, acompanham um simbolismo, que é uma mensagem que reflete a missão que ele tem aqui na Terra e no mundo do seu guardião. Então, eu vou ler para você, pra gente fechar aqui com chave de ouro. Ele se chama Eclipse Astral. Olha como tem tudo a ver quando que a gente estava falando aqui sobre os polos, né? O polo positivo, o polo negativo, tudo tem o seu oposto. A Mãe Lua, tão linda e cristalina, se entrega à ação do universo, dividindo em uma linda noite e um lindo dia. Então ela está lá noite e dia, nessa divisão. Ela se desfaz em variadas performances e mesmo em sua singela luz, permite a apreciação fantástica do Sol, ou seja, um não elimina a presença do outro, um não apaga o brilho do outro. Sutilmente ensina que o brilho singular de cada um não permite o ofuscar do próximo. A gente trouxe o exemplo aqui de uma empresária que nesse estado de apatia, no momento dela se posicionar, de expor sua mensagem, ela pensa, mas existe tanta gente falando sobre isso. Mas você tem o seu jeito especial de falar sobre isso, suas características únicas, seus talentos, suas experiências. E isso não apaga nem o outro que fala sobre o mesmo assunto e o outro não apaga você, porque vocês são seres únicos e especiais, filhos de Deus, e todos nós nascemos para brilhar. Juntos, enriquecemos o nosso entorno, enobrecendo a nossa jornada com cicatrizante e eterna luz pessoal. Todos nós temos o nosso brilho particular, o nosso brilho especial. O céu se enriquece todos os dias com o brilho desprendido do nosso coração. Lá dentro, por mais difícil que seja o que a gente está vivendo, apático, triste, mas lá dentro tem um brilho, tem aquela fresta, sabe? Aquela faísca que tá louca ali para expandir, para ampliar a sua visão, que só tá esperando você abrir assim um pouquinho a fresta para ela conseguir passar e iluminar a sua visão, os seus caminhos, o que fazer, como fazer. Isso é a partir da sua sabedoria interna, através do seu acesso com a sua espiritualidade, com Deus, com seu anjo guardião, com Jesus, que a gente consegue acessar de uma forma muito, na minha experiência, muito maravilhosa, quando a gente pratica o silêncio, que a gente consegue ouvir o que está aqui. E com o externar de energia, não permite de forma alguma que cada parte deixe de brilhar. Ou seja, todos nós temos algo incrível, temos a nossa luz, nossos dons, nossos talentos, nossas potências que estão prontas aí, que vieram conosco para iluminar o nosso caminho e assim atrair aqueles que precisam dessa luz para acolher nos seus corações. Como eu disse, todos nós temos o que ensinar e o que aprender. Temos um pouquinho de professor e um pouquinho de aluno. E minha visão é por isso que a gente está aqui na Terra, construindo essa grande obra divina juntos. Faz sentido? Se vibrou no seu coração aí esse simbolismo, esse amuleto especial, eu vou deixar aqui embaixo também um link para ter mais informações, quem sabe aí você se tornar o guardião ou a guardiã, se sentir o chamado. E é isso, na próxima semana estaremos aqui nessa ampliação de frequência vibracional e a gente vai falar sobre tristeza. Maravilha? Alguma dúvida? Que didática impecável, Aline! Maravilhoso! Que bom, fico muito feliz.
que tá ressoando aí, né, no coração, que faz sentido. Espero vocês semana que vem. Um beijo no coração. Foi maravilhoso essa troca, essa partilha. Estamos juntos nessa, tá bom? Beijo, até mais.